Mais uma vez, o meu abraço a você, querido amigo internauta. É com muita satisfação que nós recebemos em mais esse clique para a exibição do nosso vídeo. E com muita gratidão que nós estamos aqui. Por isso, nós queremos lhe dizer que você pode também assistir a esse vídeo e a outros através do site da editora Chico Xavier. É o www.editorachicoxavier.com.br. E hoje nós vamos falar do Livro dos Espíritos, a questão número 16 do Livro dos Espíritos. É uma questão na qual se fala sobre uma doutrina conhecida como panteísmo. E Allan Kardec, ele indaga o seguinte dos espíritos: pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. E aí, isso é o que diz a doutrina panteísta. E aí Allan Kardec indaga dos espíritos: que se pode opor a esse raciocínio? E a resposta dos espíritos é bem rápida: a razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Sobre essa questão, Allan Kardec faz ainda até uma longa dissertação, que nós vamos nos ocupar em ler aqui, porque é muito importante para o nosso aprendizado. Ele diz assim: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, que é a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a originou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Esses são os comentários de Allan Kardec para esta questão 16. Agora, qual seria a razão dessa pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos há mais de 150 anos atrás? Vamos ver primeiro sobre o panteísmo. Simplificadamente, ele é uma crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus que é abrangente e imanente, ou que o universo e Deus, ou o universo e a natureza, ou a natureza e Deus, todos são a mesma coisa, idêntica, ou seja, natureza é Deus para o panteísmo, o universo é Deus para o panteísmo. Ou seja, os panteístas não acreditam em um Deus que seja pessoal, que seja uma individualidade, mas para eles Deus é a força que emana de tudo que está na natureza. Allan Kardec fez questão de abordar esta questão dos espíritos, fez questão de fazer essa pergunta, porque na época da codificação da doutrina espírita, numa época em que se vivia na Europa, na França mais especificamente, um período de positivismo, né, o materialismo estava praticamente se impondo às questões religiosas de então, e havia assim, uma briga, uma dissensão muito grande entre a ciência e a religião. E para os materialistas, estava muito cômodo aceitar esta doutrina dos panteístas, porque afinal de contas é uma doutrina que está mais para o materialismo
do que propriamente para a religião, para o espiritualismo. Porque ela coloca Deus em todas as matérias do universo. Na natureza, nos astros que sobrevoam o nosso céu, em todas as questões, as forças da natureza que acabam dividindo as nossas estações do ano, o nosso clima, enfim, em toda a materialidade que nós podemos ver ao nosso entorno, os panteístas colocam como sendo o próprio Deus. Obviamente, tornando Deus material. Mas a gente sabe que toda a natureza ela é mutável. São tsunamis que destroem, são furacões, tempestades. A natureza, por ser material, ela muda de tempos em tempos, ela está sempre em período de mutação. Como poder conceber isto? O Deus como um ser material com a condição da matéria de ser mutável, de mudar diante das questões no tempo. Deus é todo perfeito, é todo bondade, é todo amor e é um ser imaterial e é um ser imutável. Portanto, não podemos confundir a natureza que foi criada por Deus com o seu próprio Criador, que é o próprio Deus. Por isso Kardec fez questão de apresentar este conceito aos espíritos para que de lá pudesse se apresentar uma resposta que nos esclarecesse de vez qual seria essa questão do panteísmo. E a resposta deles é bastante clara, nos coloca que Deus é um ser individual. E tudo que nós vemos ao nosso entorno, por mais forças, por mais sábia que seja a natureza, ela nada mais é do que uma manifestação da criação. É uma manifestação do seu Criador, ou como Allan Kardec falou, o artista, quando cria uma obra, ele coloca muitas das suas características na sua obra. Quando você vê um quadro de pintura, quando você vê uma música, quando você vê uma outra obra de arte qualquer, você ali pelo aspecto intrínseco daquela obra, você é capaz de avaliar o talento daquele artista, a qualidade daquele artista, muitas vezes até é capaz de avaliar quais são os seus conceitos sociais, quais são os seus conceitos políticos, se estiverem expressados ali naquela obra. Mas você não pode avaliar, através da obra, o artista como um todo, como um ser integral, apenas partes dele que se expressam naquela obra, que ele deixa se expressar ali. Mas o artista é muito mais do que a própria obra. Por isso, Deus é muito mais do que a natureza, é muito mais do que o homem, é muito mais do que tudo aquilo que ele criou e que ainda continua a criar, já que Jesus dizia, eu trabalho até hoje e o meu Pai trabalha também. Portanto, Deus continua trabalhando na sua criação, continua mesmo nos auxiliando e criando para que nós possamos encontrar sempre todas as questões necessárias para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento moral e espiritual. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz, meus irmãos.